Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao domingo passado, o Senhor anunciava que deveria voltar ao Pai e que eles, os seus discípulos, conheciam o caminho. E então lhe perguntam: qual é o caminho? E ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Este domingo, dando prosseguimento a este Santo Evangelho, Jesus fala que vai, mas não nos deixará órfãos. Não nos deixará órfãos, ou seja, a quem não deixará? A sua igreja. Ele enviará outro que para defendê-los, para defender-nos. É este o sentido da palavra paráclito, um advogado, um defensor. E este é o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. O Filho roga ao Pai que envie o Espírito Santo para que permaneça na igreja até a sua vinda, para que guie a igreja. Quantas vezes nós vimos e vemos na história da humanidade, quando ela se afasta de Jesus, quando ela se afasta da igreja, quando ela segue o seu proceder humano e não ouve o Espírito Santo, acabam criando-se grupos, rixas, contendas, discórdias e até mesmo as seitas, as outras religiões. Tudo isso é consequência de não ouvir o Espírito Santo, porque se ele foi dado à igreja, é para que a igreja permaneça na verdade, para que ela não se desvie. Mas isso é muito bonito no dia de hoje, ouvir de Jesus: não vos deixarei órfãos. Jesus não foi alguém que veio do Pai, ensinou, morreu por nós, foi embora e nos deixou sem pai nem mãe. Ele nos deixou alguém que é mais que pai e mãe, o Espírito Santo, que é defensor, que é nosso advogado. Este Evangelho já vai nos preparando para daqui a 2 semanas celebrarmos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E assim, no início da igreja, muitas comunidades, muitas localidades foram aceitando Jesus, recebendo o batismo, como ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. São Lucas nos narra que os habitantes da região da Samaria haviam recebido já a igreja e já faziam parte da igreja, mas ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo, não tinham ainda ouvido falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem para permanecer com eles. E então são enviados até eles Pedro e João, 2 dos principais apóstolos, discípulos do Senhor, que estão em todos os momentos. Sempre que o Senhor queria dar uma instrução mais pormenorizada aos seus apóstolos, ele colocava à parte Pedro e João. Podemos dizer assim, o mais velho e o mais novo, aqueles dois que eram mais próximos dele. Pedro como chefe dos apóstolos, João como o mais jovem dos apóstolos, para ensinar-lhes, para educar-lhes mais profundamente. E esses dois são enviados ao povo da Samaria para pedirem a Deus a vinda do Espírito Santo sobre eles. E eles impunham-lhe as mãos. Gesto este que a igreja continua, porque segue o mandamento dos apóstolos. No dia da nossa crisma, do sacramento da confirmação, recebemos a imposição das mãos para receber o Espírito Santo, para então podermos viver essa plenitude de filhos e filhas de Deus. O Santo Evangelho deste domingo, 6º domingo da Páscoa do Senhor, nos recorda que Jesus diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. No Evangelho do domingo passado, ainda ouvimos Jesus dizer: eu vivo no Pai, o Pai vive em mim, e o Espírito Santo vive em nós. E aquele que vive em nós tem a vida da Santíssima Trindade em si. Então há uma condição prévia, além do batismo, obviamente, para vivermos com a Santíssima Trindade em nós. É conhecer os mandamentos e observá-los.
Quantos que dizem assim nos dias de hoje? Eu reconheço Jesus, eu conheço Jesus, ou eu amo Jesus, mas os mandamentos acho que não é bem assim. Ou seja, são aqueles que querem seguir a sua ideia e não o Espírito Santo. Eu acho que não é bem assim. Nós estamos na época do acho que não é bem assim. E então vão fundando novas igrejas, com novos ritos, com novas formas de viver, e até, deve-se dizer, rezando a um outro Deus, que não o Deus verdadeiro, porque é um Deus inventado na sua cabeça. É um Jesus que quer paz e amor. Paz, amor, tranquilidade, não ter incomodação. Na década de 60 nós diríamos, é um Jesus Cristo hippie, né? Um maconheiro. Alguém que vive aí largado, que não tem compromisso com nada, paz e amor, tu fica na tua, eu fico na minha. Toda essa conversa de gente drogada. Muita gente quer um Jesus Cristo assim. Muita gente quer uma igreja assim. Que a igreja tem que resolver os problemas do mundo, mas não deve se meter na consciência de ninguém. Ora, na consciência de qualquer pessoa, o único que pode se meter é o próprio Deus. Nem a igreja, nem nós podemos entrar na consciência de ninguém. Portanto, o que nós devemos procurar é mudar a nossa consciência, mudar o nosso entendimento, mudar o nosso modo de pensar para que nós nos adaptemos e mudemos para agradar a Deus. Isso se chama, essa palavra, conversão. Significa, literalmente, mudança de mente, mudança de modo de pensar. E então Jesus diz, esse que mudou, este tem a verdadeira vida em si, este acolhe os meus mandamentos e os observa. E eu vivo nele, o Pai vive nele, o Espírito Santo vive nele. É isso que nós devemos procurar na nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é pautada ou regada ou contada pelo número de terços, rosários, penitências que fazemos. Isso tudo é muito importante para nos educar na fé e para alimentar a nossa fé. Mas é pela conversão, pela mudança de vida. É um exercício diário que nós devemos fazer, de autoconhecimento, nos perguntarmos, desde o dia do meu batismo, há quanto tempo faz isso? O quanto eu já deixei de pensar como eu mesmo e passei a pensar e a observar aquilo que Deus manda. Esta é a medida. Esta é a medida também de santificação. E então, nós ouvimos a carta de São Pedro. Estejam também sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Qual é a nossa esperança? A vida eterna, com Deus. Dar a razão da nossa esperança a quem nos pedir. Ou seja, o cristão deve estar bem formado para poder dizer por que crê na vida eterna. Por que crê em Deus? Por que crê que Jesus Cristo é Deus e Ele e o Pai enviam o Espírito Santo? Quantos entre nós que descuidam desta formação, especialmente no nosso país inteiro? As pessoas às vezes são cristãos de tradição, vão por ir, não conhecem nada da sua fé, não sabem dar a razão da sua esperança e, portanto, não sabem se defender também quando são atacados e diariamente atacam a nossa fé. E em muitos lugares no mundo são proibidos de se encontrar, de celebrar publicamente. Nós vimos isso agora há pouco. Quantas vezes eu aqui falei que chegaria o dia em que nós não poderíamos celebrar. As autoridades civis iam se valer de uma suposta pandemia, de uma doença, de qualquer coisa, para dizer, fechem as igrejas. E nós vimos, fechem as igrejas. Os mercados têm que estar abertos. As coisas de comer, de beber, de vestir, de consumir, têm que estar abertas. As igrejas fecham, porque lá é o foco da doença. Eu avisei isso quantas vezes? Para que valorizemos. Então aproveitemos também que já temos esta semi-liberdade. Nós estamos aqui no semi-aberto. Nós estamos mais presos que os presos que estão sendo soltos a rodo. Eles podem tudo. Nós não podemos. Nós somos cidadãos de segunda ou terceira classe. Então,
enquanto se deve observar aquilo que se deve observar, os cuidados de higiene, aliás, esses cuidados de higiene nossas mães nos ensinaram quando pequenos, né? O que aconteceu é que significa que tem muita gente que não faz a higiene mínima. Se nós cuidássemos da higiene mínima, nada disso teria acontecido. O inimigo não se aproveitaria das situações do mundo para nos impedir de celebrar e prestar o devido culto a Deus. Ainda esta semana, domingo passado, tivemos já a Santa Missa aberta ao povo de Deus. Ainda semana passada, lá por segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ainda a gente me perguntou, teve missa? Ainda não sabia, ainda estava no mundo do, sei lá do quê, mundo aéreo dos sonhos. Sabia tudo, quantos morreram, quantos não morreram, qual é o remédio que cura, quanto está o preço do tomate no mercado tal, sabia tudo, mas não sabia se tem missa. Não sabia, né? Pessoas que andam aí andarilhas o dia inteiro nas ruas, mercados, batendo perna, mas aí na igreja diz, não, eu não vou lá porque lá está tudo fechado. Não, está tudo aberto. Aqui estamos cuidando, aqui estamos de máscaras, aqui estamos com álcool gel, aqui estamos com todas aquelas medidas que nos obrigaram a tomar. E nos mercados muitas vezes não estão. E nos bailes e festas que promovem não estão. E então se pergunta, qual é o interesse em amar a Deus dessa pessoa? Domingo passado eu louvava, e esse domingo louvo de novo, porque alguns vieram à Santa Missa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Significa que procuram, no profundo do seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos nos valer das doenças ou supostas doenças para deixar de ser cristãos, para deixar de ouvir o que o Espírito Santo tem a falar. Roguemos a Deus também que infunda sobre nós, com a vinda do Espírito Santo, a coragem, essa coragem que nos fala São Pedro, coragem de dar a razão da nossa esperança, coragem de defender a nossa fé, coragem de viver como cristãos num mundo pagão. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.